Jesus passou quanto tempo com os apóstolos? 3 anos. E a gente foi percebendo que no final da vida de Jesus, eles continuaram sem entender muita coisa. Mas, mestre, como é que vai acontecer isso? Não, Senhor, que isso nunca te aconteça. Eles continuaram a não entender muita coisa. Por quê? E olha que o maior pedagogo da história estava com eles. Quem ensina melhor do que Jesus? Quem é o melhor mestre do que Jesus? Hã? Quem que é melhor mestre do que Jesus? Não tem, não existe. E, no entanto, com toda a pedagogia de Jesus, eles não entenderam muitas coisas. Por quê? Porque a questão é essa. Jesus, e a palavra de Jesus, está fora. Está ali diante deles, mas ainda não está dentro deles. E essa é a diferença que faz o Espírito Santo na nossa vida. Por isso que Jesus falou, eu preciso ir. Porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E se o Espírito Santo não vier, a palavra continua aqui, ó. Está tudo escrito aqui, mas quanta gente não entende ainda? Ou entendendo, não consegue viver. Por quê? Porque a palavra está escrita fora. Então, vem o Espírito Santo e escrever a palavra dentro de nós. A palavra que estava fora, escrita nas tábuas da lei, que foi escrito com o dedo de Deus, agora é escrita no coração do homem. E aí eles entenderam tudo depois de Pentecostes. Mas o que aconteceu? O Espírito Santo veio e recordou tudo aquilo que Jesus falou. Mas Jesus já não tinha falado, eles já sabiam? Sim. Só que eles sabiam, conheciam, mas ainda não tinham o quê? Interiorizado essa palavra. E essa ação do Espírito Santo, ele vem colocar o que Jesus fez e falou dentro de nós, interiorizar. E por isso que a gente precisa do Espírito Santo, até para a gente poder entender melhor essa palavra, senão ela muitas vezes é uma letra morta, está ali. Como que é a letra vivificante que dá vida e que salva? Quando vem o Espírito Santo e coloca essa palavra dentro de nós. E para isso não precisa grandes estudos, mas precisa pedir o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Guia, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vou pegar aqui. Aqui. Muito bem. A gente estava falando do quê? Das figuras que João usa no Antigo Testamento. Esse ar está complicado aí. Os tipos ou figuras que João usava no Antigo Testamento. Vocês lembram algum deles que a gente falou? A serpente de bronze, que está em Números 21, né? Que depois João vai citar. Quem mais? A tenda, né? João 1, que fala, e o verbo se fez carne, veio habitar entre nós, veio armar a sua tenda, colocar a sua tenda entre nós, no nosso meio. Que mais, Fred? A água que jorra da pedra, né? O maná do deserto. Olha, o cordeiro, o próprio cordeiro também. Eva, né? Que é a mulher, por isso que Jesus chama sua mãe de a mulher nas bodas de Caná, e ele chama também na cruz, se referindo à mulher de Gênesis. E depois a gente vai ver a mulher de Apocalipse também, né? Fazendo aqui a ligação entre Eva e Maria, né? A antiga mulher
e a nova mulher, né? A antiga Eva e a nova Eva em Maria, né? A realização de todas as promessas de Deus no Antigo Testamento, agora realizadas em Cristo e Maria, né? E os 12. Né? E continua as figuras do Antigo Testamento. No capítulo 2, versículo 1, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Que a gente viu, é o primeiro sinal. Né? Jesus realiza o primeiro sinal. E ele realiza esse primeiro sinal no 7º dia da vida pública. Como assim o 7º dia? Se a gente for retomar todos esses versículos, João 19 é um dia. Esse é o testemunho de João Batista. João 29 fala o quê? No dia seguinte. Então já é o outro dia, o 2º dia. Depois João 35. No dia seguinte. Outro dia. João estava lá, no dia seguinte. E depois, no 43, no dia seguinte. Então, são 4 dias aqui. O primeiro dia tem no dia seguinte e no dia seguinte. Quantos dias eu tenho? 4. Ok? Então, estava lá João, depois no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Vamos. O detalhe agora. Eu tenho 4 dias. No capítulo 2, versículo 1, diz o quê? No terceiro dia. Então, esse casamento, que é o primeiro sinal da vida pública de Jesus, esse casamento foi em que dia? 3 dias após, do dia seguinte, dá quanto? 7º dia. Olha que detalhe que João quer apresentar logo no início do seu evangelho. Estava lá João, aí no versículo 29, no dia seguinte, 2º dia. Versículo 35, no dia seguinte, 3º dia. Versículo 43, no dia seguinte, 4º dia. Contou 4? E agora, no capítulo 2, versículo 1, fala no terceiro dia. Então, 4 mais 3, 7. Até hoje, não mudaram essa soma ainda, né? 4 mais 3, 7. E foi, então, no 7º dia que Jesus realiza o primeiro sinal da sua vida pública. A pergunta é, por que foi no 7º dia? Qual a referência que João quer fazer com o Antigo Testamento? A gente está estudando essa parte da figura, que é o Antigo Testamento, e a realização, que é o Novo. Vamos lá, então, ver Gênesis 2, 2. Quem gosta de números repetidos? Gênesis 2, capítulo 2, versículo 2 também. Esse é mais fácil de achar, que está no início da Bíblia. Dois, dois. Né? Aí tem um Szinho, significa o que esse S aqui? Que eu vou ler o versículo 2 e depois o versículo 3, que é o seguinte. Tá? Então, o Szinho ali significa que eu vou ler o 2 e depois eu vou ler o versículo 3. Qual outra forma que eu poderia usar? Eu posso colocar aqui 2, traço, 3. Eu também posso usar dessa forma. Certo? Ou 2S. Né? Que eu uso um caractere só. Que é o seguinte. O que está lá escrito lá? No 7º dia
Deus concluiu toda a obra que fizera. No sétimo dia, repousou de toda a obra que fizera. Então, foi no sétimo dia que o Criador terminou a sua obra. Precisamente nesse dia, ele fez todas as coisas, né? Sol, a lua, as estrelas, vegetações, animais, o ser humano, e depois concluiu essa obra no sétimo dia. Por que isso, né? João vai retomar esse sétimo dia, né? Vai colocar ali no seu evangelho. Por quê? Porque João quer apresentar Jesus como o novo Criador, ou o recriador do mundo e do homem, aquele que veio trazer de volta a obra da criação que foi desfigurada pelo pecado. Então, o pecado deformou, o pecado desfigurou a obra da criação, e agora Jesus veio, então, recriar, renovar o mundo, renovar o homem. Como? Salvando. Né? Pela salvação que Jesus veio trazer, ele refez essa obra de criação, tirando o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou o que estava destruindo, né, deformando essa obra da criação. Então, interessante ver essa outra figura que aparece no Antigo Testamento, que João vai retomar, realizando essa figura em quem? Em Cristo. Né? Então, lá no primeiro sinal acontece no sétimo dia, quando Jesus transforma a água em vinho. E os seus discípulos creram nele. Tudo bem, gente? O pessoal está atento hoje. Então, fizeram um sistema aqui que ninguém dorme mais. A Pascom fez um sistema aqui que evita qualquer tipo de sonolência física e espiritual. Em João, tudo bem? Tranquilo, né? Interessante esse sétimo dia e o sétimo dia. Em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio, o Evangelho de João começa assim: no princípio. No princípio. Né? João continua: era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Como é que começa o livro de Gênesis? Deixa eu voltar aqui. No princípio, Deus criou o céu e a terra lá. Começa do mesmo jeito. Gênesis começa no princípio, o Evangelho de João começa no princípio. Lembra, então João quer lembrar o princípio de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que é o primeiro versículo da Bíblia. Como se João quisesse dizer, olha, a criação em Jesus está sendo renovada, restaurada. Ele veio restaurar a criação. E aqui, teria muito mais figuras, né, para a gente falar, mas a gente vai ficar com essas, são as principais. Um outro detalhe do Evangelho de João é o vocabulário que João usa no seu Evangelho, as palavras que ele usa no seu Evangelho, que mostra o interesse do evangelista. Então, a quantidade de vezes que aparecem determinadas palavras mostra justamente qual que era o foco, qual que era o interesse, qual que era a vontade do evangelista. E a gente vai ver isso através da ocorrência de palavras-chave em João e comparar essa ocorrência com os evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? Que nós já estudamos. São Marcos, ou melhor, Mateus, Marcos e Lucas, colocando na ordem, né? Então, a gente tem aqui os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E vamos comparar as palavras que aparecem nesses evangelhos com as palavras que aparecem no Evangelho de João.
Começando lá, a palavra Pai. Gente, a palavra Pai aparece 137 vezes no Evangelho de João. Mateus 64, né? Praticamente a metade aí. Marcos 18 e Lucas 53. Considerável também. Mas olha quantas vezes aparece a palavra Pai no Evangelho de João. Quer dizer que João tinha o interesse de realmente mostrar o Pai através de Jesus. Jesus veio revelar o Pai. Jesus veio mostrar o amor do Pai para a humanidade. A palavra mundo aparece 76 vezes em João, 9 vezes em Mateus, 3 vezes em Marcos e 3 em Lucas. Então parece bastante a palavra também mundo, né? João está preocupado com a situação do mundo, né? O mundo, né? Como é que está o mundo, né? E Deus veio para o mundo, né? Esse mundo depois tem algumas nuances, né, em relação ao mundo, né? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ele tem ao mesmo tempo que ele é a obra da criação de Deus, a gente vê pelo lado positivo, que Deus fez o mundo, não foi ele que criou? Ao mesmo tempo, para João, esse mundo tem um significado de forças do mal, né? Forças que querem nos afastar de Deus, né? Ele tem esse significado, tanto que aparece muitas vezes no Evangelho. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo, né? Ao nosso mundo. Nós estamos aqui de passagem. Então a gente não pode criar raiz aqui nesse mundo e nem deixar que o mundo vá sufocando a gente. Então João fala para a gente ter cuidado. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. E é bonito uma carta que a gente lê falando sobre os leigos no mundo, né? O que são os cristãos no mundo, né? Depois eu posso até trazer. Se não me engano, é a carta de Ogneto, mas depois eu posso trazer. Que a gente se veste igual o mundo se veste, não é? Usa roupa, compra na loja. O que difere a gente das outras pessoas do mundo? Aí, essa carta vai ser interessante, porque a gente anda igual as pessoas, tem óculos, o cabelo, né? A gente não usa túnica, né? As pessoas não distinguem o cristão de um não cristão pela roupa. E aquele lá é cristão, olha lá, está usando túnica igual Jesus. Não é isso que distingue o cristão, né? Mas é o interior, né? A alma que vai distinguindo o cristão. Ele fala que os cristãos no mundo é como se fosse a alma para o corpo. Assim como a alma é o princípio de vida, dá vida para o corpo, assim são os cristãos no mundo. Eles dão vida no mundo. Eles são a vida do mundo, né? Eles são a luz do mundo, né? De alguma forma a gente é reflexo dessa luz que é o próprio Cristo. Então é bonito porque ele faz essa comparação, né? Em muitos aspectos nós somos iguais, mas na essência nós somos diferentes. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Testemunhar, que é um verbo que João vai usar muitas vezes, 33 vezes, né? Porque ele quer ressaltar que nós somos essas testemunhas também agora, né? É importante o testemunho. Enviar aparece 32 vezes, que ressalta o quê? O aspecto missionário. O cristão, ele é discípulo missionário, já falou Aparecida, né? O documento de Aparecida ressalta muito isso. O cristão é discípulo missionário. Está aqui aprendendo com o mestre para depois o quê? Ser enviado. Levar essa palavra. Onde? No trabalho, na escola, na rua, né? Onde você for, você é um missionário. Você tem que levar agora essa palavra. E João ressalta muito isso. Outra coisa que João ressalta, a água. Por que João ressalta a água? Qual a importância que tem a água para João? É que naquele tempo estava tudo, os rios lá estavam poluídos, né? O lago de Tiberíades era caixinha de leite, um monte de coisa que ele encontrava aí, não conseguia pescar. Qual a importância que tem a água para João? Oi? A água que purifica. A gente falou, o batismo.
Muito bem, João quer ressaltar a importância da água, também purificar, lógico, mas ele fala da água relacionada ao batismo. Importância que tinha já o sacramento naquela comunidade nascente, né, na igreja primitiva. Então, por isso ele fala da água. A luz também fala muito da luz, 23 vezes da luz, enquanto Marcos só fala uma vez da luz. E João ressalta muito a luz, que Jesus é a luz e nós somos essa luz também que veio iluminar a humanidade. As trevas do pecado, onde se encontra a humanidade. Glória, 18 vezes. Pecado também. Ao mesmo tempo que João fala muito de luz, de glória, fala muito do pecado. Né? João é aquele que trabalha muito com contraste. Luzes e sombras. Né? Ele fala da glória, mas fala também do pecado. Fala muito do eterno, da eternidade, e fala ao mesmo tempo muito das trevas, né? Justamente para ressaltar esse contraste que existe, né? E aí, qual que você vai escolher? A sombra, as trevas ou a luz? O pecado ou a glória de Deus? Então, João trabalha muito isso. Ele quer colocar a gente numa decisão, né? Precisa a gente decidir. Não tem meio termo, vamos dizer assim, para João. Não tem, está sombreado ali, o tempo está meio fechado. Não. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Não tem como ficar mais... Não tem. Para João quer ressaltar muito isso. Ou a pessoa está em Deus ou está fora de Deus. Fala, Patrícia. Pode perguntar, Patrícia. Tá. Vamos lá. O Evangelho de João, será que ele é mais completo? Será que é uma questão de narrativa? Será que ele tinha mais facilidade na narração? Será que ele é mais esmiuçado, mais detalhado? E aí, o que você me diz? É um aluno velho, mas novo e velho, né? É porque assim, a gente já falou vários aspectos. João, ele é detalhado em alguns aspectos, em outros ele até se omite. Por quê? O Evangelho de João supõe o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Então já estava presente esses outros evangelhos quando João vai escrever o seu evangelho, que é a teoria mais comum hoje dos estudiosos, pesquisadores. Então, João não vai se prender a muitos detalhes da história. Ele vai pegar alguns aspectos, para ele é muito importante, e vai ressaltar esses aspectos. Ele foca em algumas coisas, que a gente, por exemplo, o Evangelho de João, naquele tempo, já começou algumas seitas e algumas heresias que negavam a divindade de Jesus. Né, uma espécie de gnosticismo que começava a nascer já no tempo de João. Então, João quer com o evangelho dele provar que Jesus é Deus, mas sem perder de vista a humanidade de Jesus, a historicidade de Jesus. Então, ele quer ressaltar os traços divinos e humanos de Jesus. Como? Mostrando sinais, mostrando ao mesmo tempo, diante desses sinais, que Jesus é Deus, é o Messias, mas ao mesmo tempo, Jesus chora, Jesus tem compaixão. Então, mostra o quê? Traços da humanidade de Jesus. Então, ele vai ressaltar esse aspecto, supondo já a existência dos outros evangelhos. Então, ele não vai se prender muito a outros detalhes. Por exemplo, ele não fala da infância de Jesus. Por quê? Porque já tinha o evangelho de Lucas e Mateus, os dois falam um pouco da infância. Lucas ressaltando a figura de Maria e Mateus ressaltando a figura de José. Que a gente já estudou um pouco isso. Então, ele vai ressaltar outros aspectos. Ele, por exemplo, vai usar na última ceia, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos no momento da vida de Jesus, que foi a última ceia. Enquanto outros vão falar em alguns versículos, ele vai usar 5 capítulos. Por quê? Porque para ele é importante as últimas palavras de Jesus, o testamento que Jesus deixa para os apóstolos. Então ele vai ficar bem à vontade para colocar em foco
o que ele acha que é importante para um discípulo já maduro, porque João não escreve para quem está começando na fé. João escreve para discípulos e pessoas que já têm uma caminhada, já têm uma certa maturidade. Ele faz uma teologia, ele é vamos dizer, um teólogo por excelência. Fala, Águida, vamos lá. Vamos aqui na Águida. Não, Águida, você... Professor, esse Evangelho de João, esse João, ele é o mesmo João do Apocalipse? Que ontem a leitura, quando João fala, tudo que você está falando aí foi praticamente a segunda leitura ontem da missa, né? Foi maravilhosa a leitura, onde ele fala das 12 tribos, né? Esse João é o mesmo lá do Apocalipse? Então, já adiantando, é o mesmo. A gente vai ver sendo os próximos capítulos, podia deixar no não sei, mas eu já adianto que é. Então, a gente vai percebendo que tem traços do Evangelho que a gente vê lá no Apocalipse, por exemplo. Esse contraste que a gente vê no Evangelho, ele vai aparecer muito, muito ressaltado no livro do Apocalipse. A gente vai ver isso com calma. Mas é o mesmo João, respondendo a sua pergunta e agradecendo a sua participação no nosso encontro de hoje. Assim como do Ana. Você gosta, né, Agatha? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Agora, gente, a menina veio, falou, ó, João, o que a gente tinha para falar de João, a gente falou. Lógico, é muito pouco diante do que tem o Evangelho de João. Fica agora para vocês lerem o Evangelho, aprofundarem todos esses aspectos que a gente ressaltou aqui. E se tiver alguma pergunta, enquanto tiver o nosso curso, enquanto a gente estiver aqui, né, a gente vai tentar fazer o máximo para responder, né? O que a gente não conseguir responder, vai para o caderninho, né, da Carmeci, e de todos nós, né, que nós temos também muitas curiosidades, e a gente passa já, abrindo as cortinas aqui para ficar melhor, vamos passar direto para os Atos dos Apóstolos, que vem muito, providencialmente, ele chegou no momento forte, onde a igreja vai começar já a se preparar para Pentecostes, vão falar muito, muito, muito do Espírito Santo. Dizem até, alguns estudiosos chamam os Atos dos Apóstolos de quinto evangelho. O evangelho do Espírito Santo. Aliás, o Fred falou era Jeremias, né? Tem gente que chama Jeremias o quinto evangelho. Outros estudiosos chamam também os Atos dos Apóstolos de quinto evangelho pela intensidade com que o autor vai falar do Espírito Santo, vai ressaltar muito. É o primeiro relato da história da igreja. Quem começa a estudar a história da igreja, começa por aqui, no livro dos Atos dos Apóstolos, porque é o livro da história da igreja, né? A igreja nascente, a igreja que teve o seu início lá em Pentecostes, né? Então, aqui a gente já tem Pentecostes e do lado ali a pregação de Pedro. O que tem no livro dos Atos dos Apóstolos? Qual que é o conteúdo do livro dos Atos dos Apóstolos? O livro dos Atos dos Apóstolos, ele, como eu já falei, conta a história da igreja que nasceu em Jerusalém e se propagou até Roma. Mas a história da igreja, a igreja não se propagou só até Roma. Mas os Atos dos Apóstolos, ele vai terminar, ou a gente fala até vai ser interrompido, quando Paulo chega na cidade eterna, chega na cidade de Roma. E ali ele corta o relato, né? A gente vai ver isso com calma, mas só para vocês já saberem. Então, ele começa em Roma, começa em Jerusalém, relato começa em Jerusalém, e vai terminar onde? E começa onde? Jerusalém, termina em Roma.
Muito bem, está firme aí, né, Tião? Então, hoje está firme, isso aí. Ilustrando as palavras do Senhor em Atos 1:8. Eu já coloquei aqui, o Espírito Santo descerá sobre vós e dele recebereis força. Sereis então minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E até os confins da terra. Com outras palavras, o que a gente tem no livro de Atos dos Apóstolos? A história da igreja que passa dos judeus para os gentios, ou a gente chama também de quê? Pagãos, sob o impulso do Espírito Santo, né? A gente vê que todo o trabalho de Jesus é voltado mais para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, para os judeus. E Jesus é muito focado vamos dizer assim, evangelização, e mostrar que ele era o Messias esperado pelos judeus. E a igreja continuou esse trabalho, tanto é que eles iam nas sinagogas, iam pregar, né? Uma das primeiras pregações de Jesus ocorreu lá na sinagoga, quando ele vai ler o livro do profeta Isaías e fala, né? Essa palavra hoje se cumpriu, o Espírito Santo está sobre mim e me ungiu, né? Para anunciar, para curar, né? E hoje, Jesus fala lá na sinagoga, essa palavra se cumpre. Então, a igreja continua esse trabalho de levar a palavra para os judeus. Mas os Atos dos Apóstolos trabalham essa parte, né? A história da igreja, que passa dos judeus à evangelização também dos pagãos, dos gentios, ou seja, de nós. A nossa evangelização está ali. Porque eu acho que a maioria, se não todo mundo aqui, ninguém é judeu, veio, né, tem família ou veio de religião judaica aqui. Carlinho? Mas você não veio você não era judeu antes, sua família não é de judeus. Então nós todos viemos do paganismo. Está tranquilo também, né? Isso aí, Carlinho. Então, guarda esse detalhe, judeus e pagãos, porque os dois vão aparecer no livro dos Atos dos Apóstolos. É a igreja que evangeliza os judeus, mas também os pagãos. A gente vai ver isso com alguns detalhes daqui a pouquinho. Por isso, o Teofilacto, né, que morreu após 1078, ele dizia o seguinte: os evangelhos apresentam os feitos do Filho, ao passo que os Atos descrevem os feitos do Espírito Santo. Na verdade, os Atos dos Apóstolos registram com frequência a ação do Espírito Santo. Olha só aqui, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, 7, 3 pontinhos, que tem um monte no meio, depois capítulo 15 e capítulo 16. Quantos capítulos tem o Atos dos Apóstolos mesmo? São 28 capítulos. Isso aqui é só os capítulos iniciais para vocês verem quantas vezes aparece a força e a ação do Espírito Santo. Praticamente é quase capítulo por capítulo está falando que o Espírito Santo está agindo. Quem quer conhecer o Espírito Santo tem que ler os Atos dos Apóstolos, não tem como escapar, né? Porque através dos Atos dos Apóstolos a gente vai conhecer a ação e os feitos do Espírito Santo, porque é esse livro que descreve tudo isso, né? Começando lá em Pentecostes. Fala, Arnaldo, a regra é clara. Deixa eu chegar até aí, irmão. Você... capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: quando chegou o dia de Pentecostes, isso me lembrou lá quando o dia da Páscoa. Então,
quando chegou o dia de Pentecostes, quer dizer, já existia, né, como se diz assim, um dia, uma festividade de dia de Pentecostes. Como é que é isso? Já existia a festa de Pentecostes, que é uma festa judaica. E que 50 dias depois da Páscoa, eles faziam uma festividade, uma festa judaica. E chegando esse dia da festa, que houve a manifestação do Espírito Santo. Lembra que a gente falou? Tudo que está no Antigo Testamento, em figura, em promessa, depois é realizado no Novo. Pentecostes também é isso, era uma festa judaica, onde eles estavam reunidos, né? Por isso é interessante você colocar, porque ali vai aparecer gente de várias partes e de várias nações, né? Tinha partos, medos, elamitas, o pessoal do Egito estava ali, gente que foi para Jerusalém, tinha pessoas de várias regiões diferentes daquele tempo. E foram celebrar, né, estavam ali nas festividades de Pentecostes. E naquela ocasião, o Espírito Santo se manifestou. Então, para vocês verem como as figuras do Antigo Testamento, as festas do Antigo Testamento vão se realizando no Novo, né, em Cristo. Vamos chegar lá. Qual que era a festa de Pentecostes? Que festa judaica? A gente já vai falar sobre isso. Tá? Aguarda aí, foi boa pergunta, né? Que festividade é? Vamos já tratar sobre essa festa. Se não der tempo aqui, com certeza na próxima a gente vai falar com mais detalhes sobre ela. Mas eu só queria adiantar que ela é uma realização já de uma festa judaica do Antigo Testamento. Depois a gente entra com mais detalhes nela. Vamos ver agora um pouquinho o quê? A estrutura do livro. Como que o livro está estruturado? A gente viu quantos capítulos mesmo que tem? 28 capítulos. Então, um relato um pouco extenso, né? O livro se divide em duas partes, presta atenção. Quantas partes o livro se divide? Duas partes. Uma ressalta a figura de Pedro, né, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12, é ressaltada muito a figura de Pedro. Fala muito que Pedro fazia, as pregações, as curas, enfim. A outra parte, do capítulo 13 até o final, que é o capítulo 28, fala de Paulo. Olha que interessante. Então, a primeira parte fala de Pedro, de 1 a 12, e de 13 a 28, ressalta a figura de Paulo. Entre essas duas partes, a primeira parte que fala de Pedro e a segunda que fala de Paulo, existe uma concatenação lógica, ou seja, elas têm uma ligação. Pedro vai evangelizando, é o apóstolo dos judeus, porque a atividade dele é voltada para os judeus, e Pedro vai levando o evangelho a Jerusalém, a Judeia, que é a região onde fica, que tem como capital a cidade de Jerusalém. Então, de Jerusalém ele vai para toda aquela região da Judeia. Lembra do mapinha? 3 regiões. Ao sul, o que a gente tem? A região Judeia. Muito bem. No meio, Samaria. E ao norte, a região da Galileia. Certo? Então, a gente tem Judeia, Samaria e Galileia. A região da Judeia é a cidade mais importante, né? Tem como capital a cidade de Jerusalém. Então, Pedro começa ali em Jerusalém, vai no entorno que é a região da Judeia, sobe para a região da Samaria, né? E chega até o momento em que ele vai realizar a conversão do primeiro pagão, que se chama Cornélio. Vamos lá para Atos 10, imediatamente, para ver
O que está acontecendo nesse momento no livro de Atos dos Apóstolos? Com Cornélio. O que está acontecendo com Cornélio em Atos capítulo 10? Nesse momento. Todo mundo chegou em Atos 10? Dona Neuza, como é que está aí, Dona Neuza? Tranquilo? Benedita? Está tranquilo, Dona Benedita? A experiência de vida aí fala mais alto, né? 10:1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Itálica. Era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Um dia, à hora 9, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus entrar em sua casa e chamá-lo: Cornélio. Cornélio, fitando-o cheio de temor, disse: Que há, Senhor? O anjo respondeu: Tuas preces e tuas esmolas subiram para serem lembradas diante de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar um homem chamado Simão, conhecido como Pedro. Olha aí. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, perto do mar. O anjo que lhe havia falado retirou-se. Cornélio chamou 2 de seus empregados e um soldado piedoso que estava a seu serviço. Explicou-lhes tudo e os mandou a Jope. Em Jope, Pedro também tem uma visão. No dia seguinte, enquanto os homens estavam a caminho e se aproximavam da cidade à hora sexta, Pedro subiu ao terraço para orar. Sentiu fome e quis comer. Enquanto preparavam a comida, entrou em êxtase. Viu o céu aberto e algo como um grande pano sendo baixado pelas 4 pontas para a terra. Dentro do pano havia toda espécie de quadrúpedes e répteis da terra e de aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro respondeu: De modo algum, Senhor, eu nunca comi coisa profana ou impura. A voz lhe falou pela segunda vez: Não chames de impuro o que Deus tornou puro. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois, o objeto foi imediatamente recolhido ao céu. Enquanto Pedro tentava descobrir o significado da visão que acabava de ter, os homens enviados por Cornélio, tendo se informado sobre a casa de Simão, apresentaram-se à porta. Chamaram para perguntar se aí se hospedava Simão, conhecido como Pedro. Pedro estava ainda refletindo sobre a visão e o Espírito lhe disse: Estão aqui 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, pois fui eu que os mandei. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: Sou eu a quem estais procurando. Qual o motivo que vos traz aqui? Eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, estimado por toda a população judaica, recebeu de um anjo santo a ordem de te convidar à sua casa, a fim de ouvir tuas palavras. Pedro então os fez entrar e lhes ofereceu hospedagem. Só nesse pequeno trecho aí a gente já vê a ação do Espírito Santo. Cornélio era batizado? Não. Era um pagão. Estava a serviço de Roma. Temia a Deus, era uma pessoa que tinha um temor a Deus, tinha um respeito. Era uma pessoa boa, que dava esmola, mas uma pessoa religiosa, porém, não tinha batismo. E, no entanto, quem que foi lá aparecer a ele? E falar com ele, com Cornélio? Enquanto ele estava lá em oração, ele teve uma visão, não teve? O anjo.
E é interessante que quando Pedro está em oração, ele também tem uma visão, e aí depois o Espírito Santo, desce lá que o pessoal que eu mandei chegou. O Espírito Santo falou para Pedro, eu mandei, e eles chegaram. Quer dizer que Cornélio, mesmo, né, não sendo uma pessoa aberta, né, à graça, uma pessoa religiosa, porém ainda não tinha sido batizado, nada, mas ele estava aberto. E o Espírito Santo, ele sopra onde quer. A gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas ele está agindo no meio do mundo. De pessoas que estão o quê? Um coração aberto à ação de Deus. Então ele está lá agindo e está dando ordem bem precisa. Vai lá, chama o Simão Pedro, e o Espírito Santo falou, eu falei com o pessoal, já está batendo aí na porta, vai lá e vê o que eles querem, que você vai entender tudo. E o Espírito Santo agindo, a gente vê como que o Espírito Santo age na vida das pessoas quando elas estão abertas à graça, né? E aí continua, Pedro depois parte com eles, Pedro partiu com eles no dia seguinte, e alguns irmãos de Jope o acompanharam. No versículo 24 agora. No outro dia chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando com os parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro estava para entrar na casa, Cornélio saiu ao encontro e prostou-se a seus pés em adoração. Pedro o reergueu e disse, levanta-te, eu também sou apenas um homem. Continuando a conversar com Cornélio, entrou na casa. Encontrou muitas pessoas reunidas e disse-lhes, vós bem sabeis que a um judeu é proibido relacionar-se com um estrangeiro ou entrar em sua casa. Ora, Deus me mostrou que não se deve dizer que algum homem é profano ou impuro. Por isso, logo que me mandaste chamar, eu vim sem hesitar. Agora pergunto, por que motivo me mandaste chamar? Então, Pedro já está entendendo a visão que ele teve. Que para Deus não existe nada de impuro, nem nada de profano. Tudo que ele fez, que é obra de suas mãos, é sagrado. E aí Cornélio respondeu, olha, faz 4 dias, exatamente nessa hora, eu estava em casa recitando a oração da tarde. Ele rezava, está vendo? Rezava, recitava a oração. Quando se apresentou diante de mim um homem em vestes resplandecentes. Ele me disse, Cornélio, tua oração foi atendida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Por isso manda alguém a Jope chamar Simão, conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, perto do mar. Olha como é que o Espírito Santo deu o GPS certinho, né? O GPS, né? Mandou, está lá pertinho do mar, tem um homem na casa, deu o GPS certinho, porque não falha, gente. Foi lá e não teve erro. Melhor que o nosso GPS, porque a gente vai pôr lá o endereço, vai tudo errado. Mas o GPS de Deus, que é o Espírito Santo, ele não deixa a gente errar. E aí, eu mandei te chamar, no versículo 33, e tu fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, pronto para ouvir o que o Senhor te encarregou de nos dizer. E o que o Senhor encarregou Pedro de dizer? E Pedro falou, e agora? Porque Pedro tinha a visão, foi pegando tudo de surpresa, mas, né? O que Pedro tinha? O Espírito Santo. Não precisa preparar nada, né? Ele vos lembrará tudo, né? O Espírito Santo falará por vós. Então, Pedro tomou a palavra, de fato, disse, estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo proclamado por João, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Por toda parte ele andou fazendo bem e curando a todos que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na região dos judeus e em Jerusalém.
Eles o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e concedeu-lhe que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas designadas de antemão por Deus, a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou proclamar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. A seu respeito, todos os profetas atestam: todo que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Então Pedro aproveitou, bom, eu já entendi por que eu estou aqui. Deus não faz distinção de pessoas. Aquilo que Deus criou, Ele quer também recriar, Ele quer salvar. Então, ele fez o que ele sempre fazia, anunciou o querigma, anunciou a Jesus Cristo. Como ele tinha um pouquinho mais de tempo, ele contou, né, não só que Jesus morreu e ressuscitou, mas ele contou outros fatos relacionados à vida de Jesus. Pedro estava ainda falando, versículo 44, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Olha a ação do Espírito Santo de novo aí, ó. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. Né? Quem somos nós para aprender o Espírito Santo? Não, a gente que aqui, que está no nosso grupo, que recebe o Espírito Santo. Aqueles lá são pagãos. Povo que não é nem batizado, mas se o Espírito Santo quiser ser derramado sobre eles, da mesma forma que sobre nós, o Espírito Santo é Deus, ele é livre. E aí, de fato, eles o ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro falou: podemos por acaso negar a água do batismo a essas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado no nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro permanecesse alguns dias com eles. Né? Então, a gente tem o quê? A conversão, vamos dizer assim, que é o processo de catequese do primeiro pagão, chamado Cornélio. Fala, Patrícia. Não. Aqui Pedro dá a entender: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia. Né? Talvez ele tenha feito uma referência, porque muitos não sabiam, mas muitos também sabiam do que tinha acontecido com Jesus, mas como um acontecimento. Olha, um homem, né, mas não sabia que era Deus, que era o Messias. Né? Então, ele contextualizou toda a história em Jesus. Ele talvez até, aquela história, vocês sabiam que teve um homem que, né, o pessoal falava que fazia milagres, foi morto na cruz, vocês sabem. Aí, talvez Cornélio teve um conhecimento dos fatos, mas não tinha todo o contexto, quem que era Jesus de fato. Né? Aí Pedro vai anunciar: aquele homem lá que fazia milagre, esse é Jesus, que Deus ungiu com poder, que Deus ressuscitou, e no poder dele agora é que vocês vão ser batizados. No nome dele vocês vão ser batizados. Vocês aí receberam o Espírito Santo, não parava, gente. Os Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo não parava. Ele estava falando, o Espírito Santo foi derramado e começava a louvar a Deus, e de novo, falei, gente, agora, se o Espírito Santo eles receberam igual a nós, o que está faltando para ser batizado? Vão batizar. Então, foi batizado ali, né? Eles pediram o batismo, foram batizados no nome de Jesus Cristo. Eles, né, foram batizados. Aqui há uma referência também, implícita ainda, ao batismo de criança, porque muita gente, né, conta, por que só pode batizar, sendo que Jesus foi batizado adulto? Tem várias passagens. Implicitamente, a casa de Cornélio não tinha só adulto, né? Uma família, uma casa inteira, ele chamou até outros convidados, muito provavelmente tinham crianças também. Quando falou todos, né, ali foram batizados, significa que também as crianças ali foram batizadas. Mas não tem só esse texto, tá? É só mais um texto que atesta, né, implicitamente o batismo de criança. Mas não tem só esse texto e também não tem só a Sagrada Escritura. Quando a gente fala do batismo de criança, quando a gente fala da fé católica,
a gente tem que se basear na tradição escrita, que é a palavra de Deus, e na tradição oral, que é o ensinamento da igreja, a doutrina da igreja, o testemunho da igreja durante esses 2000 anos. Tem coisa que se não tem na Bíblia, eu já falei isso algumas vezes, né? Se não tiver na Bíblia, eu não acredito. Então, essa forma de pensar já mostra que você é protestante e não sabia, é evangélico e não sabia. Por quê? Porque o católico não está baseado só na palavra de Deus. Ele tem a palavra de Deus como base, como inspirado, mas ele tem a tradição oral, que é todo o ensinamento, a doutrina da igreja nesses 2000 anos. Os pronunciamentos do Papa, os concílios, tudo isso também faz parte da tradição católica. E também faz parte do depósito da nossa fé, no que a gente acredita, né? Nós temos a Sagrada Escritura, que comprova em muitos textos, mas temos também toda a tradição da igreja, né? Fala, seu Genival, vou dar a voz. No último versículo aqui de João, confirma o que você está falando. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas, uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Ali estão as coisas mais importantes que foram colocadas e que já veio da tradição oral da igreja, né? Você sabe que primeiro começaram o quê? Depois Jesus morreu, subiu aos céus, veio o Espírito Santo, os apóstolos começaram, vamos sentar agora todo mundo aqui e escrever, senão a gente vai esquecer. Fizeram isso? Não. Eles pregaram com a palavra, como fizeram aqui na casa de Cornélio. E aí lá, 30 anos depois, 20 e tantos, 30 anos, 40, 50 e tantos anos depois da morte de Jesus, que começaram a colocar algumas coisas por escrito, aqueles que ele achava mais importante, como está aí atestado por João. Mas eles não foram. E Jesus subiu ao céu e agora? Não, vamos sentar e começar a escrever logo antes que a gente esqueça. Senta aí, não, João, senta aí, pensa aí o que Jesus falou. Ai, meu Deus, como é que eu sou o quê? O que Jesus... Não foi assim. Foi uma coisa que começou pela pregação, testemunho da igreja, né? Toda a vida litúrgica, a celebração dos sacramentos e tudo, que começou a vida da igreja. E lá na frente, quase 30 anos depois, foi o primeiro, vamos dizer, um dos primeiros relatos sobre a vida de Jesus. Fala, Pedro, que não é Simão, mas é Pedro. Irmão, sua voz é forte, mas o Rodrigo ali está... Eu não sei o livro que fala, mas Jesus diz antes de morrer, eu vou, mas vos deixarei o Espírito Santo, que é para conduzir os profetas. Os apóstolos, né? Sim, muito bem. Deixou o Espírito Santo para conduzir. Agora ele vai falar, mas não fora de vocês, vai falar dentro de vocês. Vai dar o testemunho dentro de vocês. E vai ser o defensor, vai ser o paráclito, né? Mas a ação do Espírito Santo vai ser uma ação interior. Brilhante? Fala, Elton. Tranquilo? Falando em Elton, quantos tem da catedral? Só para a gente registrar aqui. Catedral Nossa Senhora da Guia. Catedral, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13. 13. Ah, tá. 14. Auxiliadora. Ó, 3. Cadê o 4? Ah, tá. É porque... Aracaju, só tem um, né, irmão? Tô brincando, de Aracaju tá aqui. É que o irmão esteve lá quase uma boa temporada, descansando, refletindo sobre o Evangelho de João. Elton.
É. Não é, Elton? Confiar aí, ó. Trouxe até um pouquinho da areia para a gente sentir. Santo Antônio. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 9 da matriz Santo Antônio. Hã? Não, está sempre aparecendo mais um. Nossa Senhora Aparecida do Pontal do Araguaia. Muito bem, isso aí. Nossa Senhora da Piedade Araguaiana. E na internet. E na... É que hoje eu esqueci a minha internet, aí a gente está usando aqui da igreja mesmo. Aí ela está um pouquinho falha, mas qualquer coisa, se estiver muito ruim, a gente pega a gravação e manda depois, né? Vamos melhorar a internet aí. Mas alguém se manifestou, mesmo estando... O pessoal que falou ruim foram quantos? O pessoal que falou que está ruim. Está ruim. Vê quantos que foram aí que falaram que está ruim, a gente registra, agradece a participação e vamos... É que hoje eu esqueci realmente de trazer o meu modemzinho. Aí ela tem essa dificuldade. Mas a internet vai melhorar. Um dia melhora a internet aqui da catedral. 7 pessoas falaram que está ruim. Significa que estão com a gente aqui, participando desse momento. 7. Um dia melhora, né? Não, eu realmente... Eu falo a mim, esqueci, mas... Ó, tem quantos aqui, ó? 18, 19, 20, 21, 37. 37. Pois é, então tá certinho. Dá 30 mais 7 da internet. Fala, Carlinho, internauta. Opa, na hora. Só dá uma esclarecida aqui para nós em falar em línguas estranhas. Tá escrito o quê? Os ouviram falar em línguas estranhas. Os ouviram falar em línguas estranhas, né? Em muitos casos aqui acontece o fenômeno que a gente chama de glossolalia. Glossolalia. Que seria línguas estranhas, né? Em outros momentos falam, né? A gente vai ver algumas passagens com detalhe, mas esse caso aqui, por ser línguas estranhas, são línguas que não eram conhecidas pelas pessoas. No caso de Atos 2, que é Pentecostes, cada um ouvia falar na sua própria língua, que já é um outro fenômeno, uma outra manifestação do Espírito. Se não me engano, o nome é xenolalia, ou alguma coisa assim. Quando é uma língua que realmente existe, porque são dois fenômenos parecidos, porém distintos, diferentes. Um fenômeno é um fenômeno, outro fenômeno é outro fenômeno, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Temos que deixar registrado isso aqui. O que acontece? Uma coisa é a manifestação do Espírito quando as pessoas ouvem anunciando as maravilhas de Deus na sua própria língua, que é justamente o contrário do fenômeno de Babel. Estão lembrados lá da Torre de Babel. A confusão das línguas, eles tinham uma só língua e não se entendiam. Não conseguiam se comunicar. Ouvia cada um em língua diferente. Pentecostes é o contrário. Cada um tinha uma língua diferente, mas ouvia como se fosse uma só, como se fosse a sua própria língua, que é o fenômeno da unidade. A manifestação do Espírito, onde a pessoa ouvia as maravilhas de Deus na sua própria língua. Nesse caso, fala em línguas estranhas, né? Até o texto aqui
outras línguas estranhas, quer dizer, significa que são estranhas àquelas pessoas. Deixa eu ver aqui o texto da Bíblia de Jerusalém, que é Atos 10, 46. Atos 10, 46. Pois ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Aqui ele não fala línguas estranhas. Enfim, aqui também na nova versão da CNBB, a tradução oficial diz falar em línguas, não fala estranho. Estranha, qual versão que você está lendo aí? A CNBB, a antiga, né? Em outras línguas. Aqui não fala que a pessoa entende na própria língua. Eles sabem que estão falando, anunciando e falando coisas boas de Deus, ou louvando, engrandecendo a Deus. Aqui fala que eles estão, de alguma forma, engrandecendo a Deus. Então, é o fenômeno que a gente chama de glossolalia. Quando a pessoa, movida pelo Espírito Santo, isso São Paulo também vai dizer depois na carta aos Coríntios, os carismas, e um dos carismas, que é o menor, um dos menores de todos, é justamente esse que a gente vê em várias passagens dos Atos dos Apóstolos, quando a pessoa, conduzida pelo Espírito Santo, começa a falar em línguas estranhas, mas o sentimento que ela tem é bom. A gente pode comparar como, vamos dizer assim, uma criança que está começando a falar, vamos dizer assim. É um fenômeno que a gente pode comparar. Quando a criança quer falar papá, mamãe, e começa a balbuciar as primeiras palavras, ela não sabe o que está dizendo, você não sabe o que ela está falando. E a criança às vezes não sabe o que ela está falando, mas ela está o quê? Manifestando carinho, amor, querendo se comunicar, só que do jeito dela, do jeito que ela consegue, Seria um pouco assim, comparando esse balbuciar, quando a gente quer louvar e já não tem mais palavras para exprimir a grandeza de Deus, então a gente começa, ou a cantar, seria, por exemplo, existe outra manifestação que é o canto em línguas, que é quando a gente não fala letra nenhuma, às vezes a gente não fala, mas começa a cantarolar, em línguas. São manifestações do Espírito Santo que foram até ultimamente resgatadas nos últimos anos, depois do Concílio Vaticano II, pela renovação carismática, mas que existiam essas manifestações já na comunidade primitiva, São modos de se manifestar do Espírito Santo quando a gente não tem mais palavras e quer exprimir a grandeza de Deus de alguma forma, Espera aí, Carlinhos, eu vou aí para te dar a voz. Então, disse aqui, Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre quem era de origem pagã, pois eles os ouviam falar em línguas estranhas. Em línguas estranhas, louvar a grandeza de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre eles, também os pagãos receberam o dom do Espírito Santo, receberam de tal forma que esse dom se manifestou num carisma específico, que foi esse falar em línguas, a glossolalia, de tal modo, o povo já está aí cheio do Espírito Santo. Vamos agora, então, realizar
o batismo, né? O que a gente está esperando para ser batizado, sendo que o Espírito Santo já está sendo derramado sobre eles. Então, é justamente isso que a gente estava comentando. Vou dar a voz aqui também a Cacau. Só sobre o que Pedro estava falando, está em João 14, do 16 ao 28, onde ele fala que ele vai voltar para o Pai, mas que vai deixar com eles o Espírito Santo. É Jesus, né, que está falando isso. Então, João 14, né, ele vai voltar ao Pai e vai enviar o Espírito Santo. E a gente vê esse envio e essa ação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Agora entendi. Não, porque quando tem alguém precisando de alguma passagem, a Cacau, ela encontra. Da outra vez também, né, foi quem que perguntou? Ela achou também, foi em Mateus, né? Fala, Fred, peraí, calma que... vamos dar a voz aqui. Voz e vez ao Fred. Então, reforçando o que o Carlinhos falou aqui. Então, quando o Espírito Santo desce e acontece a glossolalia, é um sinal que aquela pessoa está com o Espírito Santo. Seria essa o entendimento de falar em outras línguas? Também, né? É uma manifestação também. Não é a única, não é só essa forma de manifestação, mas eles entenderam como um sinal, uma manifestação do Espírito, que eles entenderam como a presença também do Espírito Santo. Não só, né? Mas eles viram, né? Eles falaram em línguas e engrandecer a Deus, né? Então, só o fato da gente também engrandecer, né, a majestade de Deus, louvar a Deus, também é outro sinal da presença, porque a gente só pode falar Jesus é o Senhor no Espírito Santo, né? Deixa o Genival só... O Google fala o seguinte: glossolalia, suposta capacidade de falar línguas desconhecidas quando em transe religioso, como no milagre do dia de Pentecostes. Mas aí a gente fez uma precisação, né? A gente precisou, porque em Pentecostes cada um ouvia falar na própria língua. E já não é, se eu ouço na minha língua, para mim já não é mais estranho. Se eu ouço você falar em português para mim, não é mais estranho para mim, né? Então a gente está foi um fenômeno parecido a esse, porém, em Pentecostes, foi um pouquinho diferente, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, né? É diferente. Depois, Romanos, né? Já que a gente está nas línguas, agora vamos ver se eu vou achar, senão a Cacau vai... Romanos, eu sei que o versículo é 26. Vamos ver aqui, rapidinho. Romanos, acho que eu vou achar o capítulo que eu quero. Deixa eu ver aqui, que na Jerusalém eu já... Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Porque Jerusalém eu já li ela bastante, então já está tudo grifado ali, cheio de escrito. Aí tem, olha lá, ó. Assim também o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe qual o desejo do Espírito, né? Então, esses gemidos inefáveis também é uma língua, é algo que não dá para entender, não é inteligível, né? Inexprimíveis fala ali também, né, na tradução. Alguém traduziu...
Tem coisa que traduziu, tem coisa que não traduziu. Por exemplo, em Pentecoste, já veio traduzido. Tem momentos que não tem como traduzir. Tem momentos que é um louvor como você, a criança está lá, falando, você tem como traduzir? Aí pega o telefone, né, porque a criança imita o adulto, pega lá o telefone ou o celular e fica. Você sabe o que ela está falando? Né? Ou às vezes ela imita, mas é uma coisa que não dá para entender, mas tá para sentir que né? Ela está imitando, que é uma coisa... Quando a pessoa é levada pelo Espírito Santo, e não é para todo mundo, né? No Evangelho ou no Novo Testamento não fala, todos falavam em línguas? Todos oravam em línguas? Não, São Paulo vai dizer, né? A alguns é dado um carisma, a outros é dado outro carisma. Cada um na igreja tem um carisma diferente. Qual o seu carisma, Águida? Você ia falar isso? Não, amar já é para todos. Aí já não é um mandamento, é obrigação nossa amar. A nossa obrigação é amar. Agora, falar em línguas, alguns é dada essa manifestação para o bem comum, porque não é, quando dá em língua não foi para aparecer, não foi para se engrandecer, foi para engrandecer e louvar a Deus, é dado para o bem comum, porque aqui é a distinção de dom para carisma. O que é um dom? Eu recebo um dom do Espírito Santo para a minha santificação. O que é um carisma? Eu recebo uma graça do Espírito Santo para o bem comum, para ajudar a minha comunidade a crescer e engrandecer e louvar e glorificar a Deus no meu carisma, no meu ministério, no meu serviço, naquela graça que eu recebi. É igual quem canta, né? Pedro canta, não é para engrandecer ele. Ninguém vai no final da missa, Pedro, me dá um autógrafo. Não, as pessoas ouvem Pedro cantando e louvando junto com a Josi, e eles, nossa, que bom, a minha alma se eleva, eu quero mais e mais engrandecer a Deus. Não sei se é assim, a princípio, nosso ministério é para isso, né? Leu 27. É interessante o 27. Da onde? Qual capítulo? É que eu já mudei aqui, mas... Romanos 8, 27. Mas eu li um pedacinho. E aquele que perscruta os corações sabe qual o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Né? Quem melhor do que o Espírito Santo saber, né, qual a vontade de Deus, o que Deus quer realizar em cada um de nós. Por isso ele intercede por nós com gemidos inefáveis. Às vezes a gente não sabe, mas o Espírito Santo sabe o que é melhor para a gente. Às vezes a gente não sabe o que pedir, como pedir. Por isso a gente pede o auxílio do Espírito Santo. Venha pedir por nós, que Deus sabe o que é melhor para nós. É mais ou menos isso, Carlinhos. Depois a gente pode aprofundar isso como carisma. A gente vai, em vários momentos, vai falar um pouquinho sobre, mas só para adiantar um pouquinho essa parte, né? É uma manifestação do Espírito. Eles engrandeceram a Deus e começaram a falar em outras línguas, em línguas estranhas, e aí eles também estão falando como nós, então vamos batizar eles. Porque Deus não faz distinção de pessoas, né? A graça de Deus é dada a todos. E a gente até já falou de outras passagens aqui. Continuando. Bom, aqui, Paulo, então, primeira parte é quem mesmo? Segunda parte, Pedro é apóstolo dos judeus, Paulo é apóstolo dos gentios, pagãos, como vocês quiserem. Oi? 13 a 28, Paulo, Pedro, de 1 a
12 é o que sobrou, né? De 1 a 12 Pedro, 13 a 28 Paulo. Paulo desenvolve então a evangelização dos gentios como? Mediante 3 viagens missionárias em terras pagãs. Então ele vai para outros territórios, para outras terras, evangelizar através de 3 grandes viagens missionárias. A primeira, presta atenção, a primeira parte, Pedro. Segunda parte, Paulo. Existe nos Atos dos Apóstolos uma ligação entre as duas partes. E essa ligação, embora de 1 a 12, 13 a 28, mas a ligação não está nesses capítulos, ela está justamente no capítulo 15. A ligação entre as duas partes do livro, ela acontece no capítulo 15, que é o primeiro concílio da igreja. Lembra lá da Escola da Fé, Catecismo da Igreja Católica, a gente está falando dos concílios, não é ecumênico ainda. Não é o primeiro concílio, mas é o primeiro concílio da igreja que aconteceu em Jerusalém. E aconteceu em Atos capítulo 15, quando eles reconheceram, a conclusão é que o reino de Deus supera os limites do judaísmo e se estende aos gentios.